Gente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Capitão Vilaça, nosso palestrante dessa manhã. Capitão Vilaça, comandante da 70ª Companhia da Polícia Militar. Convidar para já ficar à frente aqui também. Segure para mim. Agradecer a presença aqui dos alunos da Escola Estadual Delfim Moreira, da professora Daniela Barbosa, professora Michele Alves e professor Alberto Ribeiro, da Escola... Só veio da Delfim Moreira, né? Aí embaixo. Da Escola Estadual Estevão de Oliveira, professora Roberta Botelho e do professor Ricardo Castro. Saudar aqui também a nossa idealizadora dessa CPI das gangues, a vereadora delegada Sheila. Agradecer a presença também do vice-presidente da Câmara Municipal, que está presente aqui hoje conosco também, vereador doutor Antônio Aguiar. Agradecer a presença do inspetor da 7ª Delegacia, Região Central, inspetor Oliveira Ferreira dos Santos. Dizer da grande satisfação nossa, da Câmara Municipal, de recebê-los aqui nessa manhã e poder, o Capitão Vilaça, poder fazer essa palestra, a segurança pública e o jovem. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês. E passar a palavra aqui agora para o Capitão Vilaça, para que ele possa dar início à palestra. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Inicialmente, aí, agradecer o convite, né, da Câmara por trazer a Polícia Militar nesse debate tão importante. Tá? Então, agradeço aos senhores vereadores. Doutora Sheila, obrigado pelo convite. Tá? Mais cedo ela até falou que, né, eles comentaram comigo, muito obrigado pela presença. Na verdade, a gente que tem que agradecer. Agradecer a presença de todos vocês, né, principalmente aos jovens, e em decorrência da presença de vocês, é que eu fico todo encabulado. Aí, falar para jovem é mais complicado, porque eles são, né, cheios de interesse. E aí a gente acaba sendo apertado. Não é verdade? O senhor que está aí atrás? Sabe que é assim. E aí, pessoal, aproveitando o seguinte, eu não tenho pretensão de fazer palestra, tá? Eu tenho uma ideia aqui da gente conversar um pouco, falar um pouco do que a gente estudou a respeito do assunto e também apresentar algumas propostas que são feitas pela Polícia Militar. Não gosto de falar em microfone, mas já me falaram lá, o Edmilson falou que eu sou obrigado a falar no microfone. Então, mais um teste para mim. Bem, quem sou eu, né? Eu fui soldado em 2002, aqui em Juiz de Fora. Depois eu passei no CFO da 5ª tentativa, ainda jovem, né? Perseguindo aquilo que eu acredito, como é o ideal de cada um dos jovens, perseguir aquilo que acredita, até conseguir. E aí eu consegui ser oficial, né, ou passar no CFO na 5ª tentativa. Consegui voltar para Juiz de Fora, comandei um pelotão numa cidade aqui próxima, Rio Preto, depois trabalhei na Zona Norte, uma região que eu tenho um carinho enorme, que eu gosto muito, principalmente do bairro Vila Esperança. Então foi lá que eu aprendi, né, a me relacionar melhor com a comunidade, que é o meu cliente principal. A comunidade ordeira é o principal cliente da Polícia Militar, e não o cidadão infrator. Então, lá eu aprendi a lidar com isso. Depois trabalhei na Companhia de Missões Especiais, um outro, né, perfil de recobrimento,
e agora, como capitão, comando a 70ª Companhia, que é uma sub-área também que eu gosto bastante, principalmente do bairro São Benedito. Adoro o bairro São Benedito. Tenho formação na área de Direito, sou formado em Direito, sou formado em Administração Pública, eu sou pós-graduado em Direito Militar, terminando agora uma pós-graduação em Segurança Pública, e com relação a essa questão da juventude, o que eu tenho de conhecimento é a nossa vivência diária. Pois bem, pessoal, primeiro, eu gostaria de apresentar um projeto que é desenvolvido na 32ª Companhia, que é a região ali de Santa Luzia, São Mateus, onde um jovem, o então soldado Igman, jovem porque eu o conheci assim que ele entrou na Polícia Militar, foi meu subordinado em Rio Preto, veio, né, para Juiz de Fora e, mais uma vez, acreditando que ele tem condições de mudar o mundo, e é isso que é importante, né, que cada um de vocês jovens saibam que são agentes de mudança, porque ele era apenas um soldado quando ele fez isso tudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Apenas um soldado. Ele conseguiu mudar. E às vezes a gente tem a perspectiva de que quando eu faço uma mudança, ela gera impacto somente para mim. Negativo. Ela gera impacto no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tudo que você faz reflete por toda a humanidade. E isso é importante que a gente saiba. É importante que a gente assimile esse ideário de vida para que a gente possa se tornar agente de mudança. E foi isso que ele fez. E tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que é a segurança pública e o jovem. E percebam que eu mudei, né? Era a violência e o jovem. Eu entendi o seguinte, por que o jovem tem que estar ligado à violência? Quem falou isso? Não, negativo. Não é assim. O jovem tem que estar ligado à segurança pública. Eu não vou encarar o jovem voltado para a violência, não, porque senão fica pejorativo demais. Achar que quando eu falo de juventude, eu tenho que falar de violência. Eu posso inverter isso aí. A proposta é a gente inverter essa propaganda. E a propaganda ela é muito forte. Então, o jovem no contexto da segurança pública. Vou mostrar o vídeo para a gente entender, né, o que foi feito. Se rodar. Não vai não. Então não vai por bem, vai por mal. Eita. As disciplinas... Só um pouquinho, viu, pessoal? Isso aí também faz parte da apresentação, tá? Aproveitando aqui, o Tenente Sagioro, ele trabalha comigo na 70ª Companhia. É outra pessoa, outro expoente jovem, né? Quantos anos, Sagioro? 18? 20, 40? 21 anos. Um jovem oficial também, né, dentro do perfil que é enquadrado a juventude de 12 aos 29 anos, né? Nós temos a criança, o adolescente, mas o jovem, ele está num período, né, até 29 anos. Então, é um jovem oficial também. E me ajuda bastante lá. Mas não saiu o som, não. Não tem problema. Está saindo lá agora? Por que não está saindo o áudio? As disciplinas japonesa e militar se unem. Você sabe mexer isso aqui? Mexe aqui para mim. Pegou o assessor da senhora aí, viu, doutora? Então, enquanto o pessoal está passando, né, como eu disse, foi o soldado Igman, então, que começou esse projeto. Ele começou sozinho, na garagem da casa dele, na verdade, no porão da casa dele, né?
E aí ele foi sozinho, caminhando, até que ele encontrou respaldo com outras pessoas, né, que também acreditam que são capazes de mudança, e aí ele conseguiu construir isso aí, junto com o tenente Gilmar, o capitão Vinícius, que é da 32ª Companhia também, uma companhia bastante atuante nesse sistema. E, junto com esse projeto, nós também temos na Zona Norte o Galpão da Luta, que é a mesma perspectiva, o mesmo perfil de trabalhar esse momento aí com o jovem. As disciplinas japonesa e militar se unem para criar um celeiro de campeões e mudar trajetórias de moradores da Zona Sul de Juiz de Fora. O projeto Jovens para o Futuro do 27º Batalhão da Polícia Militar oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças e adolescentes. O projeto começou em 2009 e hoje conta com 40 participantes, 30 aqui no Ipiranga e outros 10 no bairro São Mateus. Mas nestes 7 anos, pelo menos 200 já passaram por aqui. O soldado Igman, aqui é o sensei. Ele faz parte do projeto desde o começo e em 2010 assumiu como professor e viu muita mudança na realidade dos alunos. As crianças estão aqui porque querem, né? Porque gostam de praticar o esporte. E a gente determina elas que tenham notas boas, que passem de ano para poder serem graduadas. Elas não podem brigar na rua, tem que ter um comportamento exemplar em casa. Então, automaticamente, a gente consegue mudar o comportamento da criança com o jiu-jitsu. Porque elas estão aqui porque gostam e elas querem trocar de faixa. Eu condiciono essa troca de faixa no comportamento, nas notas. Então, a gente teve uma melhora nas notas das crianças, uma melhora no comportamento e, em geral, os meninos têm ganhado bastante competições e o resultado está muito bom do projeto aqui. A Polícia Militar ela visa sempre a prevenção, né? E nada melhor que a prevenção do que trabalhar com as crianças, com os jovens, né? E desde o momento que a gente foi procurado pelo soldado Igna, que já tinha um trabalho sendo desenvolvido nesse sentido, com jiu-jitsu, né? A gente procurou encampar, através da Polícia Militar, esse projeto para ter outras atividades além da luta. Um grande exemplo de benefícios do projeto é Vitor. O adolescente ganhou um novo lar através do jiu-jitsu. De colega, Gustavo passou a ser irmão, porque a mãe dele adotou o Vitor. Tudo graças à mudança de comportamento pela arte marcial. Através de disciplina, isso me ajudou muito. Eu fui para a BB Comunidade. O jiu-jitsu, eu era muito brigão. Aí, através desse jiu-jitsu, muitas motivações e da nova família que eu tenho. Gustavo também tem grandes vitórias. Além de ser campeão brasileiro, ele conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular pelo desempenho no esporte. Me motivou em muitas coisas. O esporte, em geral, foi um deles. Depois do jiu-jitsu, eu comecei a fazer muitos outros esportes e me intensificar mais na procura de uma coisa maior. Aí, então, nos estudos foi o que eu encontrei, um sonho, que é me tornar médico, e o jiu-jitsu foi a principal motivação para tudo. Outro vencedor é Alan. Há 6 anos no projeto, ele já foi vice-campeão brasileiro, além de ter conquistado vários outros títulos. Contribuiu nos estudos para me esforçar a estudar mais, a ganhar massa corporal, porque eu sempre fui bem magrinho mesmo, eu era bem mais tímido, bem na minha mesmo, mas o jiu-jitsu fui conhecendo as outras pessoas. Tomás também é um grande exemplo. O estudante de enfermagem começou na arte marcial através do projeto e hoje é um dos professores. A arte marcial, ela abre portas para muitas coisas, entendeu? Além de te ensinar uma dedicação, um empenho, abre as portas para muitas coisas. Então, pessoal, esse é um dos exemplos, né, que a Polícia Militar tem em relação à crença dela com esse perfil sociográfico, ou, né, com a juventude da cidade de Juiz de Fora. Porque a nossa identidade institucional, ou seja, a missão da Polícia Militar é promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, ou seja, nós fardados por questões constitucionais, dando ênfase aos direitos humanos e a participação comunitária. Por que a participação comunitária é importante? E principalmente de vocês jovens. Porque não se faz, dentro da teoria de administração, né, que nós temos hoje como atual, de gerenciamento, nenhum planejamento
se eu não souber o que o meu cliente quer. Por isso que eu conclamo a todos vocês a participarem ativamente, né? A participarem do processo, de todos os processos, seja na Polícia Militar, seja aqui na Câmara, seja na sua escola, participem do processo. Porque quando você participa daquele processo, você se envolve no planejamento, você se torna corresponsável, você sabe que aquilo foi feito por suas mãos, portanto, o resultado tem que ser o quê? Positivo. Não foi você que fez, não foi feito por você, então o resultado só pode ser positivo. Então a Polícia Militar acredita nisso, com a visão, ou seja, com o querer de ser referência em prestação de serviço público. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente é visto assim, ó, pela sociedade. Esse aqui tem... Ele tem laser aqui não, né? Não, tá bom. Olha só como é que a gente é visto pela sociedade. Nós somos vistos assim. Nós somos vistos como se fosse, né, um outro ramo da nossa árvore filogenética. E aí todo mundo já estudou isso. Não é verdade? Muitos veem o policial militar dessa forma, mas esquecem que esse policial militar veio da mesma sociedade que os demais. Ou que a nossa, né? Porque eu não posso me distanciar dela. Ok? Mas... Alta ferro. Mas, olha só como é que alguns policiais também veem a juventude. Assim, ó. Olha só, como se fosse, né? Ali está o boneco choque. O jovem, ele está ligado à violência, está ligado à delinquência, está ligado a rompimento de ordem, a quebra de regra. Isso é verdade, pessoal? Isso é verdade, jovens? É? Vocês são assim? Vocês são assim? Não são assim. Então, nós temos que quebrar esse paradigma que existe de distanciar polícia, juventude. Porque todos nós somos da mesma árvore filogenética. É assim que nós somos. Todos. O jovem, o velho, o adulto, o policial militar, o policial civil, a sociedade comum, os agentes públicos, todos nós somos do mesmo bolo. Somos do mesmo contexto. E é importante, então, a gente trabalhar nisso aí. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Agora, falar um pouquinho sobre o jovem, né? Não deu para... Está muito pequeno, né? Mas para a gente entender. Esse aqui foi o índice que nós temos, o índice da violência juvenil, que foi feito em 2014, com dados até 2012. Só para a gente poder entender um pouquinho o contexto, Minas Gerais não está tão ruim, não. Nós ocupamos aqui, ó, em relação, essa aqui é uma relação que tem entre a possibilidade dos jovens se envolverem em violência. Quanto mais próximo de maior a probabilidade. Minas Gerais tem 0,28, né, ponto percentual em relação à juventude se envolver com a violência. Então, é uma situação que não é tão preocupante, mas que me deixa satisfeito e muito feliz quando a Câmara, antecipando este tipo de situação, já convoca para essa discussão. Então, isso é fundamental, isso é importante, isso vai, né, corroborar com o que a gente vai mostrar mais à frente. Ainda em relação aos números, o índice de 2012 fala o seguinte, sobre as cidades com mais de 100 mil habitantes, aquelas com os índices, né, de violência. Juiz de Fora, de 288 cidades do Brasil com mais de 100 habitantes, ela ocupa a posição 220. Então, também uma situação em relação à cidade, isso, relatório feito em 2012, é claro que é evolutivo, né? Nós não temos ainda uma pesquisa recente, mas nós ocupávamos essa posição. Sabe o que me chamou a atenção nessa situação aí? Não foi nem a questão da violência em si, mas uma situação que também vai corroborar que a gente vai falar de política pública. Que o jovem da cidade de Juiz de Fora, ele tem uma situação mais precária em relação à possibilidade de emprego. Porque acredita-se que a questão do emprego tem relação
com a violência. Então, a gente já começa a despontar a necessidade de trabalhar uma outra política pública de emprego e renda. Já no nosso anuário, no 10º anuário brasileiro de segurança pública, nós tivemos uma redução em relação a 2014 de 2% no índice de violência. Contudo, é interessante ressaltar que entre as pessoas que faleceram, essas mortes violentas, nós tivemos 54% dessas pessoas com o perfil de jovem, ou seja, de 15 a 25 anos, a 24 anos. É uma situação também que aí já começa a modificar em relação àquele índice que nós apresentamos de 2012. 14,8% dos estudantes faltaram à aula por conta de medo da violência. Mais uma vez, a gente vai falar sobre essa questão de política pública. Se eu tenho esse apontamento de que a violência interfere na educação, que é a base de qualquer ser humano, eu tenho que trabalhar esse contexto voltado para a educação. E, por fim, com relação a números de investimento, o Ministério da Justiça reduziu o investimento. E, desde a criação, houve 48% de redução de investimento na área de segurança pública. Pessoal, aí a gente foi entender um pouquinho sobre a maturação do jovem, né? Ou buscar alguém que conhece sobre o assunto. E esse cidadão aqui, Issami Tiba, escreveu um livro que chama Quem Ama Educa. E uma das falas dele é o seguinte: e assim, a geração Zap se acostuma à quantidade e à superficialidade. Esta, aliás, é uma das tendências do mundo moderno, que mais prejudicam a sociedade. Pessoas descartam umas às outras. Pais abandonam os filhos com facilidade. O que vale é satisfazer o objetivo pessoal. Reina o individualismo. Nós não podemos fugir dessa realidade. Essa é uma realidade que atualmente, né, a gente convive com ela, por várias questões. Sem entrar aqui na questão do capitalismo, não vou entrar nesse caminho, não. O importante, novamente, é refletirmos, e aí eu faço o chamamento a você, jovem, a saber se você quer participar dessa sociedade, onde hoje a gente relativa a pessoa em relação ao ter e não ao ser, ou se vocês querem, como eu disse anteriormente, ser agente de mudanças e construir uma sociedade do ser. Então, essa que é a nossa reflexão. 3 atores são principais. Primeiro, a família, depois a escola e, por fim, o Estado. O primeiro papel com o jovem é da família. E a gente também observou que muitos jovens se tornam pais e mães com muito mais frequência na sua tenridade. Ou seja, jovens muito mais jovens se tornando pais e mães de família. Também é uma situação que tem que ser trabalhada. Mas eu volto a dizer, você jovem, que está nessa situação, que teve esse amadurecimento mais rápido, é importante que você também saiba que agora a sua responsabilidade mudou. Que você agora é pai, você é mãe. E que você tem uma responsabilidade por aquele que você, né, trouxe ao mundo. Muitas vezes, pessoal, eu converso, né, durante as abordagens, que eu fiz várias, com alguns jovens. Geralmente, a questão da situação de risco dele, né, da situação de risco, envolve algum conflito familiar. Uma ausência do pai, uma ausência da mãe, um pai preso, uma mãe presa, uma mãe drogada. Eu consigo ver isso. O policial militar vê isso. A gente sabe dessa realidade. E aí eu pergunto, é essa realidade, eu faço essa pergunta para eles. Eu falo, é essa realidade que você quer para o seu filho? Tem um menino que ele chama César, da Vila Esperança. Eu conheci ele com 12 anos. Ele estava dentro do ônibus, passando em frente ao 27º Batalhão, e tinha acabado de quebrar a janela do ônibus. Ele e um monte de gente da Vila Esperança. 12 anos. E eu falei, Cezinha, é isso que você quer? Depois disso, 16 anos. 17 anos. Quando ele fez 8 anos, ele foi preso. Quando, o ano passado, eu no fórum, ele me procurou e falou assim, Capitão Vilaça, arruma um emprego para mim. Ele já era pai de 2 filhos. E estava numa situação, né, lá respondendo por um processo, mas ele perdeu toda a juventude dele. E eu falei com ele, né,
Claro que eu tentei ajudá-lo, mas eu perguntei para ele, falei com ele assim, César, está vendo a escolha que você fez? Então, gente, não deixa essa escolha chegar próximo demais de vocês, não. Ela existe. Entendam que ela existe. Ok? Aí, nós temos um outro pesquisador, chama Marcos Rolim. Ele escreveu o livro A Síndrome da Rainha Vermelha. E ele vem trazer algumas perspectivas. Com relação ao jovem, ele trouxe esse caso do garoto James Burge, que é da Inglaterra. Todos os dois casos que eu vou apresentar são da Inglaterra. Foi em 1993, 2 meninos, um de 10 e outro de 9, pegaram um menino de 2 anos, levaram ele para uma linha de trem e assassinaram aquele menino. Mataram aquele menino. E aí, questionado o motivo, eles não sabiam nem porquê. Segundo eles, é porque o menino gritava demais. E eles mataram essa criança. Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre o perfil daquele adolescente. E isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante demais. Tratar o jovem como um infrator tão somente é relegar ou negar toda a situação que tem por trás da sua formação, ou seja, de ser uma pessoa em formação. É muito simples, é muito fácil eu discutir uma questão, por exemplo, de simplesmente repressão criminal, quando a repressão criminal é apenas a ponta do iceberg. A repressão criminal é o Estado falando que ele falhou. Isso é repressão criminal. Nós temos que trabalhar lá embaixo no iceberg, ou seja, trabalhar as propostas de prevenção e manutenção. E a gente vai falar um pouquinho isso aí. E aí, dentro desse caso, importante entender o perfil deles. Todos os 2 garotos, como eu disse, com relação ao pai, à mãe, a esse pretérito de cada um do jovem agressor, o pai dos garotos abusava sexualmente desses garotos, quando eles eram novos. Só que não foi feito nenhum tratamento em cima disso. Ou seja, o Estado negligenciou essa situação para quê? Para depois, no futuro, ele tomar providência repressiva. E é isso que nós, da Polícia Militar, não acreditamos. Nós vamos fazer o papel repressivo, porque é dever constitucional. Mas a Polícia Militar acredita que esse papel, ele é apenas, como eu disse, a ponta do iceberg. E aí vem uma questão que agora está bem em voga, a posição em relação à maioridade penal. Não vamos entrar nessa seara. Contudo, somente para reflexão, lá fala o seguinte, mudança da política de detenção. Lá na Inglaterra, eles modificaram. E aí eles buscaram estatística de quê? De que após o caso, houve mais prisão. Consequentemente, se houve mais prisão, então estava sendo solucionados os problemas com relação à criminalidade juvenil. Isso é mentira. Isso é mentira. É claro que se eu enrijecer a política repressiva em relação ao encarceramento, eu vou ter números maiores. Mas será a solução real daquele problema? Sabe o que vai acontecer? Isso é uma reflexão pessoal. É que nós vamos voltar aos tempos modernos. Sabe o que falava lá na teoria de Henry Ford, Fayol? Era que o jovem, a criança, ela tinha que trabalhar a partir dos 9 anos. Aí depois eles conseguiram mudar a lei falando que a criança de 12 anos poderia trabalhar em um determinado horário. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje o jovem 16, amanhã o de 14, amanhã o de 12, o de 10, o de 9, o de 8 e assim vai. A gente tem então essa perspectiva de voltar aos tempos modernos, quando na verdade, como eu disse, toda teoria de administração ela trabalha com administração gerencial participativa. Então é uma outra reflexão que a gente faz. E aí a Unicef trouxe uma informação interessante. Reduzir a maioridade penal não resolverá o problema de segurança pública e dos altos índices de violência. No Brasil, os adolescentes são hoje mais vítimas que autores dos atos de violência. São eles que estão sendo mortos em números alarmantes. O país precisa se comprometer com a garantia de oportunidades para que suas crianças e seus adolescentes se desenvolvam plenamente, sem nenhum tipo de violência. Reduzir a maioridade penal não é o caminho para isso. Isso aí, então, é palavra do Unicef. Um outro caso é o caso de Mary Bell, e eu vou falar especificamente sobre a vinda da violência. O que aconteceu? Essa menina,
ela, com 11 anos, matou 2 garotos, no período de 9 semanas, em 1968. Um menino de 3 e de 4 anos, que ela matou. Foi condenada, só que lá a política foi diferente. Eles preservaram o nome dessa pessoa. Por quê? Ela pagou na medida justa da sua pena. Então ela teve possibilidade de se desenvolver. Essa menina desenvolveu. Teve filha. Só que quando a filha dela tinha 14 anos, aí, né, todo o sistema midiático levantou novamente. Por quê? Porque isso vendia o caso da menina Maribel. E aí, com 14 anos, é que a filha dela foi tomar conhecimento que a mãe dela era assassina de 2 garotos. E aí, ela depois teve que mudar, né, os tabloides atrás dela, enfim. A vida dela transformou completamente. Eu não estou dizendo aqui que ela não deveria pagar, mas ela pagou na medida justa. Ela foi preservada porque ela era ainda uma pessoa em desenvolvimento. E aí, alguns dados interessantes, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 76% dos brasileiros têm medo de ser assassinado, mas 57% acham que bandido bom é bandido morto. E aí, meus amigos, nós temos um discurso que não está casando. Se eu tenho medo da violência, se eu não quero a violência, se eu quero uma situação de paz, por que eu fomento a violência? Por que para mim o bandido bom é o bandido morto? Nós temos que desconstruir o consciente coletivo que é criado em cima de falsas verdades. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido preso, na medida da sua pena. Como já diria lá no início do direito, lá, o bandido vai pagar a sua pena. É isso que deve ser feito, porque isso é ser justo. É ser justo. Quando você acha que o bandido bom é bandido morto, você está sendo tão violento, para não usar outra palavra, quanto aquela pessoa. Ah, capitão, mas se for então com o senhor? Gente, eu não estou falando de questões pessoais, eu estou falando de consciente coletivo, tá ok? Ainda, né, o fórum traz o seguinte: ainda que perceba um sentimento de medo e insegurança generalizado em toda a sociedade, a violência letal concentra-se em determinadas áreas e atinge grupos sociais específicos. No caso do jovem, né, nós percebemos ali que 54% foram vítimas em 2015, perdoe. Indicando, muitas vezes, características significativamente semelhantes: falta de equipamentos e serviços públicos, assentamentos precários, disseminação de arma de fogo, eventual presença de organizadores do crime, estigmatização por parte da mídia e da sociedade em geral, bem como fatores raciais associados. Por que eu destaquei essa questão ali? Justamente para falar da venda da violência. Hoje em dia, gente, é muito mais rentável vender violência do que vender segurança. Seja no discurso, seja na propaganda, seja na venda de produtos. Então, por isso que a gente combate essa questão diuturnamente. A propaganda, né, e aí um recorte bem rápido em relação a isso, Hitler, ele ganhou muito adepto usando a propaganda. Ele usou a propaganda. Então, cuidado com algumas propagandas. Não se deixe influenciar por alguma propaganda. Para que eu preciso, no meu bairro, por exemplo, de potencializar a sensação de insegurança? Acabou? Então vamos lá, vou acelerar. Para que eu tenho que potencializar a sensação de insegurança? Por quê? Qual motivo? Para poder tornar meu bairro mais violento do que ele já é? E nós vamos ver ali na frente? Então vamos pensar nisso aí, ok? Se eu sou um produtor de equipamento de segurança pública, eu quero que seja violento mesmo. Então aí eu vou provocar isso. Então, o discurso da violência é um discurso que vende e que nós temos que mudar essa questão. A exposição das ameaças de segurança pessoal é hoje um dos elementos determinantes na guerra pelos índices de audiência do meio de comunicação de massa, incrementando assim o sucesso dos dois usos, político e mercadológico, do capital do medo. Quem falou isso aí foi Zygmunt Bauman, lá naquele livro dele ali, Confiança e Medo na Cidade. Ok? Aí eu trouxe um recorte da minha monografia de conclusão de pós-graduação agora.
Isso, na verdade, de Juiz de Fora. O bairro mais violento na região leste, no período 2015-2017. Eu tenho aqui uma incidência muito grande em 2016, no bairro Manuel Honório. O meu recorte foi no ano de 2016 especificamente. Então, em relação a índice específico de criminalidade, o Manuel Honório é o mais violento. Aí eu fui perguntar, na Zona Leste, qual que você acha que é o bairro mais violento? Olha só a resposta. Santa Rita e São Benedito. Por quê? Sendo que o meu São Benedito, aonde que ele está aqui? Ó, olha a posição que ele ocupa. Olha a posição que ele ocupa. Quem sabia que o bairro Manuel Honório é o que tem o maior índice criminal? Ninguém, né? Mas se eu perguntasse aqui, todo mundo ia falar do São Benedito. Por que vocês têm que falar do São Benedito? Parem de falar do São Benedito, tá bom? Parem de falar de lá. Então, pessoal, porque é venda. Vendem para vocês uma ideia que não é a total. Não se deixem enganar, jovens. Não se deixem enganar. Vocês são muito melhores que isso. Vocês são muito maiores que isso. Vocês fazem toda a diferença. Então comecem a acreditar em vocês. E aí eu perguntei, por que você achava que os dois, né, o recorte maior Santa Rita e São Benedito era mais violento? Olha o motivo, ó. Boatos. E sabe o que é interessante? Eu tive 2% da resposta que não sabia nem por que era violento. Ah, por que você acha que é violento o bairro São Benedito? Não sei. Ó, não sei por que o bairro São Benedito é violento. Por que o Santa Rita é violento? Não sei. Então é um outro recorte que a gente faz. E aí, né, vem a força do boato. 36% das pessoas acham que o São Benedito é mais violento por questões de boato ou imprensa. 30% dos entrevistados da Zona Leste se sentem seguros sempre. Aí eu vou um outro recorte. Mas aqueles que participam, aqueles que estão interagindo, o meu percentual vai para 45% quando participam de reuniões igual as que nós estamos fazendo aqui agora, igual a Câmara tem produzido e provocado constantemente, de forma bem consciente pelos vereadores aqui presentes, e 51% quando participam de WhatsApp. Então eu consigo mudar o perfil de sentimento de segurança quando a comunidade quer participar. Aqui uma relação, né, com a questão de entender que o jovem não é delinquente. O jovem não quer quebrar regra. O jovem não quer. O jovem quer superar limite. É isso que vocês querem. Não deixe ninguém falar que vocês são delinquentes, querem quebrar regra. Não quero quebrar regra. Eu quero superar meus limites. Porque isso é do jovem. Isso é do jovem. E aqui vem falando justamente isso. Marcos Olim vem falando essa questão, né, do jovem também ser vítima e a gente não mostrar esse recorte. Uma outra questão em relação à reincidência, né, isso aí um recorte dos Estados Unidos, eu já observei aqui em Juiz de Fora, de 133 crimes que ocorreram de janeiro a agosto de 2017, envolvendo o jovem, envolvendo a reincidência, 106, nós temos o perfil de 14 a 24 anos, ou seja, o jovem tem reincidido muito mais. Por que eu chamo a atenção e busco esse recorte? Para falar o seguinte, que nós temos que trabalhar a política pública voltado também para aqueles jovens específicos. Então, o que fazer? Vamos ficar dando comida para o pombo ou a gente vai correr, né? Ou então a gente vai correr. É preciso, gente, que as ações elas sejam integradas, ok? É preciso que todas as pessoas façam segurança pública. Que não é diferente de fazer para todas as pessoas. É preciso que todas as pessoas façam. Estou aqui distribuindo responsabilidade, olha só. Mas é porque tem que ser assim mesmo. Porque quando a gente faz um bolo, eu adoro falar isso. A senhora é professora? A senhora, se eu der para a senhora, a senhora mesmo. Agora eu me soltei, senhora. Agora vai ficar bom. E ó, só está na metade, viu? Se eu der para a senhora 2 ovos, a senhora vai gostar? Se eu der para comer, cru. Vai pensar? Cadê o outro que estava ali dormindo ali? Deixa eu ver. Tinha um babano aqui. Você. Se eu te der um copo de farinha, como é que você chama? Você. Nanda, se eu te der um copo de farinha, você vai comer? Não? Ó, eu estou com tudo ali guardado, tá? Estou esperando alguém falar que vai. Ó, tá vendo como é que é para ninguém querer? Você, sorridente, como é que você chama? Você mesmo, não você. Como é que você chama? Nayara. Se eu te der uma colher de fermento, você vai comer?
Você viu que os homens eu não estou perguntando a ninguém não, né? Só as meninas, tá? Só para as meninas. Beleza. Então, assim, vereador, e para o senhor, se eu der uma colher de manteiga, o senhor vai gostar? Não, né? Mas se a gente misturar tudo isso aí, colocar mais um pouquinho, um copo de leite, um copo de açúcar, o que isso vai virar? E se eu oferecer um bolo para cada um de vocês? Todo mundo vai querer, né? Todo mundo vai querer. Então, a ideia é essa. A ideia é essa. Para que a gente tem que comer só farinha, só fermento, só ovo ou só manteiga? Se a gente pode comer bolo. Ok? Por isso que a proposta é o chamamento de todo mundo. Eu vou abrir um buraco aqui, porque eu fico andando, tá? Para lá e para cá. Isso é porque eu estou nervoso. Então, a gente deve assumir. Quem deve assumir essas políticas? Quem deve assumir essa iniciativa? Comunidade, igreja, organizações, entidades, movimentos sociais. E ainda, todas as instituições do Estado, em nível da União, dos Estados e do município, como tem sido feito aqui na Câmara. Qual que é o embasamento disso? Primeiro, a nossa lei maior, a Constituição Federal, que fala que é dever de quem? Da família. Família. Família é o bem mais importante que nós temos. Da sociedade. Então, sociedade é aquele quadrinho que eu mostrei para vocês lá. Ó. Sociedade não é sociedade polícia, é sociedade jovem, não. É a sociedade toda. Sociedade, é bom que tem ali, tem aqui, eu fico até... Sociedade, o Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida. Beleza, a Polícia Militar tem que estar inserido nisso também. A saúde, e aí eu vou falar de política pública lá na frente, a alimentação, a educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de qualquer negligência, discriminação. Então, não deixem discriminar vocês, jovens. Exploração, violência, crueldade e opressão. E ainda, os pais. Pessoal, já passou da hora de chamar o pai. E aí, se tiver alguma professora aqui para poder corroborar com isso, né, até agradeço. Que às vezes a gente está relegando esse primeiro processo de maturação do jovem para a escola. Porque o pai, ele cada vez mais jovem, cada vez mais envolvido com o capitalismo, com a necessidade de fazer mais para poder ter o dinheiro, ele acaba deixando a família de lado, passando para a escola. A escola não é a primeira responsabilidade. A primeira responsabilidade é do pai, ou dos pais, do pai e da mãe, ok? O pai deve assistir, então, e criar e educar os filhos menores. E depois a gente tem que contribuir, é claro, né? Nosso pai cuidou da gente, aí é a hora de cuidar do meu pai. Constituição estadual também fala, então, no nível do Estado, nós também temos mandamentos que vão dizer que nós temos obrigação de cuidar dos jovens. A família receberá a proteção do Estado na forma da lei, então é dar força à família. É dever do Estado promover ações que visem assegurar a criança e adolescente, direito à vida, enfim, o mesmo que está descrito na Constituição Federal. E no município? O município de Juiz de Fora tem algumas iniciativas que são interessantes da gente discutir. E aí a gente, né, percebeu essa questão quando nós trabalhamos aqui na questão do município. Então, nós temos a Lei 13.033, que vai dispor sobre a obrigatoriedade de notificar os órgãos de proteção de criança e adolescente em caso de uso de álcool e droga. É do senhor? Então, parabéns, parabéns. Por quê? Porque nós estamos falando de política pública. Eu estou interagindo com outros órgãos, a necessidade dele passar para, né, o conselho, para aqueles órgãos de proteção, que o jovem está fazendo uso de bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool é uma doença. Porque a droga é uma doença. Todo mundo sabe do problema da droga. Então, é importante isso aí. Um outro recorte interessante, o Decreto Executivo 11.852, que institui Comitê Interinstitucional de Promoção, Defesa e proteção à criança e adolescente. Fantástico. Por que fantástico? Porque é justamente aquilo que a gente quer apresentar como uma das propostas. Trabalhar política pública de segurança. Quando eu falo de política pública de segurança, eu falo da integração de todos os setores do Estado, do poder público. Lei 12.238, que fala sobre a questão do bullying nas escolas, que hoje esse é um problema que existe, né, que a gente não pode deixar de lado, então também é interessante. A Lei 12.088, que institui a política municipal, né, de combate à gravidez precoce, porque eu acabei de dizer que nós temos, né,
garotas se tornando pais e mães mais precocemente, e isso tem impacto, sim, na questão da segurança pública, então é importante a gente trabalhar isso aí. Então, nós já temos algumas legislações que elas fazem essa interação, essa sistematização. É preciso que a gente conheça as leis que os nossos vereadores fazem, né, porque elas são feitas para poder serem aplicadas, e que nós nos tornemos, dentro de uma democracia participativa, realmente fiscais do que eles propuseram fazer, inclusive em nome de todos nós. Decreto Executivo 8821, que regulamenta a Lei 11.012, que vai falar sobre o programa Paz na Escola. O Paz na Escola também é interessantíssimo, porque ele é muito interdisciplinar, ele trabalha em todos os critérios, né, da formação do jovem, seja ético, cultural, político. Então é muito interessante também essa proposta. Então, portanto, passa por 3 vertentes o nosso que fazer: prevenção, manutenção e repressão. A repressão, que é o restabelecimento, eu já comentei aqui, não vou entrar nesse mérito. Manutenção é procurar, mesmo nos índices baixos que nós apresentamos aqui, né, segundo uma estatística bem, a mais recente, apesar de ser 2012, é fazer, volto a falar, né, e novamente parabenizar a Câmara, é fazer essa manutenção, é fazer essa discussão. E com relação à prevenção, primária, secundária e terciária, são situações diferentes. A primária é para todos, é investir na educação. Secundária, quando eu faço foco no problema, é o que está sendo feito aqui, trabalhado uma questão voltada para o jovem, a violência, a gangue, enfim. E a terciária é quando eu trabalho o indivíduo. Então, se eu tenho hoje, em Juiz de Fora, 106 jovens reincidentes no contexto de janeiro a agosto, esses jovens têm que ser trabalhados numa situação de prevenção terciária. E aí a gente vem fazendo esse recorte para, está quase chegando no final, de política pública de segurança e política de segurança pública. São coisas diferentes. Quando eu falo de política de segurança pública, eu estou falando dos órgãos que fazem parte do sistema de defesa social. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Ministério Público, porque envolve também a persecução criminal. Eu estou falando apenas desse pequeno ciclo. Isso é política de segurança pública. Mas política de segurança pública é apenas a pontinha do iceberg, não resolve a questão da violência entre jovens. O que resolve a questão da violência entre jovens, ou resolvem os problemas em geral, é a política pública de segurança. O que é a política pública de segurança, pessoal? É justamente essa sistematização, essa interdisciplinariedade entre os órgãos que, de alguma forma, podem influir, podem interferir na segurança pública. Então, aqui nós temos como política pública de segurança, são representadas não somente por política de segurança pública, mas por todas as políticas que, de forma complementar, implantam medidas preventivas à insegurança humana, à violência, ao crime, e construtoras de segurança humana, segurança cidadã, e do direito da vida digna, protegendo e atendendo os direitos humanos de todos os cidadãos, direitos individuais, coletivos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Quando eu falo de direito cultural, quando eu falo de direito econômico, a Polícia Militar ela pode ajudar, a Polícia Civil ela pode ajudar, a Guarda Municipal pode. Como? Fazendo-se presente para evitar que tenha o roubo, o crime contra o patrimônio. Só que é só isso? É só isso que eu preciso de política econômica? Ou eu preciso de uma política voltada para trabalho e renda, para emprego e renda? Para a exposição ou melhor, oferta de oportunidade para os jovens. Isso é uma política pública, ok? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas. Mais uma vez, a Constituição falando o que a gente tem que fazer. O Plano Juventude Viva, que é de 2015, na verdade esse plano foi reeditado, baseia-se na premissa de que a vulnerabilidade do jovem, a violência é um fenômeno complexo que envolve dimensões da vida do jovem, educação, trabalho, família, saúde, renda e desigualdade social. Discutir violência, discutir segurança pública e juventude sem trabalhar num contexto de política pública não surte efeito. A violência, seja ela cometida ou pela sociedade, ou aquela cometida pelo próprio Estado,
é muitas vezes legitimada como resposta ao crime, e há uma enorme distância entre discurso e práticas, entre o reconhecimento do problema e sua conversão em medidas concretas para o seu enfrentamento. Ou seja, não adianta ficarmos só discutindo. Eu já falei, né, especificamente para os jovens, os senhores são agentes de mudança. Cabe aos senhores e às senhoritas ficarem nessa retórica, ou seja, só no discurso, sentado aí dando milho ao pombo, ou cabe a vocês participarem ativamente, cobrarem ativamente, se inteirarem ativamente. Atos ilegais praticados por adolescentes podem diminuir ou cessar na exata medida em que esses encontrem outras maneiras de demonstrar como devem ser tratados. É isso aí. Se o jovem ele tem essa questão de romper limites, de buscar superar obstáculos, e ele não tem outro canal, ele não tem outra referência, que não o traficante que anda armado, se ele não tem uma forma de extrapolar aquela vontade dele de superar com situações positivas, ele vai acabar tendo aquele referencial daquele traficante. E nós temos, então, condições de criar outros mecanismos positivos. Criar vínculo é preciso. Por quê? Porque o adolescente se relaciona cada vez mais cedo, é o que eu falei, se torna pai precocemente, constitui família, então é importante a gente estar trabalhando esses vínculos mais cedo, porque acontece o seguinte, pessoal, pesquisa também realizada, de que o jovem infrator, depois que ele atinge a sua maturidade penal, principalmente, ele deixa de delinquir. Porque ele assume a responsabilidade, ele sabe que ali agora, a partir de 18 anos, ele é responsável pelos seus atos. Então é importante que nós estimulemos os vínculos cada vez mais cedo, para que ele possa entender que ele é responsável. Então, uma situação também interessante é a gente trabalhar com a responsabilização do jovem. Isso é muito importante. A Polícia Militar tem trazido, né, nesse contexto, alguns projetos. Então, nós temos o PROERD. PROERD, né, eu acho que muitos de vocês já participaram e conhecem o PROERD. PROERD desenvolvido para crianças menores. Nós temos Jovens Construindo Cidadania para adolescentes, fazendo o protagonismo juvenil. Gosto muito do JCC, sou multiplicador dele, porque ele volta-se justamente para essa questão de fomentar a participação do jovem, para que ele faça a diferença. Alguns projetos desenvolvidos nas companhias, né, nós apresentamos aqui o da 32, na 173 nós temos também o Galpão da Luta, na 70ª companhia, né, o Tenente Sagioro, junto com o Tenente Lisboa, eles estão desenvolvendo um projeto também voltado para os jovens, aí né, trabalhando, está em fase ainda de concretização, mas vai trabalhar além da arte marcial, outros esportes radicais. Nós temos projetos de envolvimento comunitário, são as redes de proteção, nós temos desenvolvido bastante, particularmente na 70ª companhia. Eu tenho mais de 25 redes de proteção ligadas no WhatsApp 24 horas por dia, né? O pessoal me acorda até 3 horas da manhã. Além disso, nós fizemos um trabalho específico com as escolas, então nós temos o grupo de prevenção virtual para as escolas, a Zona Leste também participando bastante. Além disso, nós temos algumas palestras que são feitas, né? Aqui só para a gente mostrar, no Manuel Honório, né, nós fizemos 25 reuniões comunitárias em 2016, isso aqui também é fonte da minha monografia, e aí se alguém recorda do gráfico anterior, em 2017 nós tivemos substancial redução na criminalidade do Manuel Honório. O Manuel Honório reduziu 1.600% a criminalidade, 1.600% a criminalidade, com relação à situação da nossa parceria entre comunidade e polícia. Isso é fantástico, isso é fantástico, isso é, pois assim, quando eu concluí esse trabalho e verifiquei isso aqui, eu fiquei maravilhado, porque é realmente aquilo que eu acredito, né? Então, quando a gente acredita, é o que eu falei na minha fala inicial, torna-se melhor ainda. Aqui está o gráfico, né, da relação, como é que estava antes e como é que foi em 2017, e as minhas reuniões comunitárias. Projeto desenvolvido lá na Zona Norte, o Tenente Glauco retornou da reserva para trabalha com afinco, né? Então ele faz esse policiamento nas escolas, e aí faz palestra, enfim, tem uma interação muito boa. E só para terminar aqui, vou passar esse vídeo aqui, não sei se ele vai rolar, né? A 70ª Companhia da Polícia Militar saiu do Bairu e está funcionando nesta unidade móvel no bairro Santa Rita. O serviço administrativo é realizado na unidade. O veículo possui câmeras laterais para a segurança dos militares e da rua. Os computadores são conectados à internet. Há banheiro, cozinha e mesa de serviço.
a unidade pode ser visitada pela comunidade. As crianças aprendiam e se divertiam. O local escolhido para parar o ônibus da Polícia Militar foi ao lado da Escola Municipal e em frente ao posto de saúde do bairro Santa Rita. A intenção do projeto é unir segurança pública, saúde e educação. Tem como objetivo principal a aproximação da comunidade e Polícia Militar. Interessante a gente destacar que nesse projeto a gente também trouxe, a saúde e a educação. Então nós estamos do lado de uma escola, em frente ao posto de saúde, porque a gente acredita que esse é o tripé, da nossa comunidade, da nossa sociedade. A princípio, o posto de ação social e segurança orientada vai ficar no bairro por 15 dias. A iniciativa agradou a direção da escola. É uma forma de aproximar mesmo, de ver que as pessoas trabalham pelo bem comum. Tem muita carência, No primeiro dia de atuação no bairro, estudantes de psicologia realizaram o atendimento da comunidade. A maioria das pessoas chegam aqui com uma demanda de violência na família, porque já perdeu algum parente. E na escola também. As crianças, às vezes, que têm alguns comportamentos que não estão de acordo com a escola, a diretora veio conversar com a gente e trouxe também a demanda dos pais dos alunos também, que estão precisando muito de um acompanhamento. Por questão da violência. Isso, por questão da violência, das condições que eles vivem mesmo. Estudantes de outras áreas também participam da ação. Nós trouxemos hoje o pessoal de psicologia, Eles atuaram hoje, vão voltar na sexta-feira. Na sexta vai ter pessoal de educação física também brincando com as crianças, vai ter um palhaço para brincar com as crianças também, e mais os alunos de pedagogia que vão dar esse apoio também. E na quinta-feira o pessoal de enfermagem vai estar fazendo aferição de pressão aqui também. Direito, o pessoal vem amanhã e eles vão fazer toda a parte de apoio, informação sobre direito do consumidor, direito do trabalho. Eles vão trazer isso também junto com a Polícia Militar. Na quinta-feira, os policiais vão se reunir com a comunidade para explicar o projeto. E na semana seguinte, vão colher sugestões dos moradores. O projeto é extremamente positivo, A gente vê aí pelas imagens ao fundo as crianças participando, a comunidade nos procurando, agradecendo a presença da Polícia Militar. Isso reforça o nosso compromisso, de servir e servir bem a população mineira. Então isso aí foi um projeto que nós desenvolvemos na Zona Leste, dentro da crença, como eu disse, sempre acreditando em ser diferente, em ser agente de mudança, de que segurança pública se faz com política pública. Por isso que nós chamamos educação, saúde e segurança pública. Se queremos que o país reduza seus índices de criminalidade e violência, devemos, entre tantas medidas necessárias, garantir que a insegurança não prejudique a oferta de educação, o acesso dos jovens a ela e a qualidade do aprendizado. Sobretudo, é preciso que, para além dos conteúdos curriculares, o ambiente escolar seja capaz de ensinar pela prática às nossas crianças e os jovens que a paz é possível. Então, pessoal, eu encerro minhas palavras com esse recorte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realmente acreditando que a paz é possível quando a gente consegue trabalhar com política pública de segurança, quando a gente consegue trabalhar nesses 3 vertentes que foi falado: família, educação, ou seja, escola, e o Estado. Isso é importante. E mais ainda, é importante que você, jovem, acredita que é capaz. Se você acreditar que você é capaz, eu fui um jovem com 18 anos que sonhava ser oficial. E fui, estou sendo. E meu sonho ainda é maior, é ser coronel de polícia. E vou chegar lá. Na Polícia Militar eu era só um soldado, mas falei que queria ser coronel. Você, só depende de mim, de mais ninguém. Não depende do contexto social em que eu vivo, porque em Belo Horizonte eu morei numa favela. Em Belo Horizonte, quando eu tinha 12 anos, eu vi um camarada ser assassinado, amigo meu, com um tiro na cabeça. Eu vivia esse contexto, por isso que eu tenho muita tranquilidade em falar, porque eu vivi o contexto que muitos de vocês vivem. Já vi coisas que muitos de vocês viram, mas nem por isso eu me deixei levar por esse caminho ou deixei de acreditar que naquele contexto eu era um agente de mudança. Então acredito em vocês. Muito obrigado. Gente, primeiro parabenizar aí o capitão Vilaça. É um prazer recebê-lo aqui e representando com toda certeza
a melhor polícia do Brasil, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Convidar aqui a vereadora delegada Sheila para prestar uma homenagem para o capitão, a entrega de uma placa e passar a palavra para a vereadora também. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, a presença. Acho que eu já conheço uma boa parte dos alunos que estão aqui, já estive lá na escola fazendo palestras algumas vezes, né? Conversando com vocês. Agradecer aos diretores das duas escolas também, que disponibilizaram, né, a vinda de vocês, e os professores que estão acompanhando, e aos vereadores que estão aqui presentes, vereador Charles Evangelista, que é o relator dessa CPI, vereador doutor Antônio Aguiar, vice-presidente dessa casa, ao inspetor da Polícia Civil também, Oliveira, nosso parceiro, e, de uma forma muito especial, agradecer ao capitão Vilaça. Eu conheço o capitão Vilaça já há alguns anos, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos, e assim, ele sabe do carinho especial enorme que eu tenho pela Polícia Militar, até porque a Polícia Militar, ela presta um trabalho de excelência na segurança pública aqui da nossa cidade. Também agradecer a presença do Tenente Sagioro, né, também parceiro nosso. Muito obrigado pela presença, obrigado pela dedicação, por ter contribuído de forma imensa aqui para o nosso relatório da CPI. Todo esse conteúdo nós iremos, com certeza, utilizar aí no relatório final. O vereador Charles Evangelista é o relator. Estaremos aí e só trouxe mesmo muito enriquecimento para o nosso trabalho e para a nossa cidade também. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Por conta do horário, nós não vamos abrir para perguntas dessa vez, tá? E um bom dia a todos. E convidamos vocês também para estarem aqui de volta. Doutor Antônio, gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. E gostaria de convidá-los para estar aqui, né? Nós estamos fazendo as reuniões todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Na próxima quinta-feira, estaremos fazendo um debate com algumas pessoas que nós iremos convidar aqui, alguns jovens também, né? Para estarmos ouvindo também os jovens, para vocês terem a oportunidade de falar também. Então, se alguém se prontificar, alguém quiser participar, pode procurar a Marcele, aquela lourinha ali, ou Paulo Henrique no final, colocar o nome ali, que a gente vai estar fazendo contato, tá bom? Então, muito obrigada a todos e um ótimo dia. Eu vou passar para o doutor Antônio Aguiar fazer o encerramento. Bem, meu bom dia a todos e a todas. Eu também, da mesma forma, gostaria de me dirigir ao capitão Vilaça, ao tenente Sajoro, agradecer a presença de vocês aqui, a presença da delegada Sheila nessa casa, assim como o sargento Melo e o Charles, que é um representante também da Justiça nessa casa, tem mudado muito a maneira com que a Câmara Municipal de Juiz de Fora tem tratado determinados assuntos. Para todos nós tem sido extremamente enriquecedor essa experiência, porque o que nós temos presenciado aqui, na verdade, é uma polícia que ela tem trabalhos que vão muito além da questão da ostensividade, que é só da repressão. É uma polícia que trabalha com inteligência, é uma polícia que tem uma série de ações voltadas à formação do indivíduo, e isso para a gente é vital para a transformação, inclusive, da concepção da própria formação do policial. Essa comissão da CPI, que foi criada na Câmara, ela vai produzir grandes resultados, porque, diferentemente do que se imaginava, que seria uma CPI que iria querer apontar só aquela ação, não. É uma CPI que está trazendo, em primeiro lugar, informação, a origem, para que a gente conheça de uma maneira mais clara, inclusive em função daqueles agentes, daquelas pessoas que estão trabalhando com esse tipo de segmento, juízes, promotores, os policiais militares, policiais civis, nós temos aqui também o Oliveira representando a Polícia Civil,
mostrando para a gente um outro viés, uma outra forma de conhecimento, que com certeza o relatório final vai produzir um nível de informação que vai mudar, inclusive, a concepção de abordagem e de trabalho com relação a essas questões sociais. Como o capitão disse aqui, eu sou um médico, eu sou pediatra, eu lido com jovens também. A diferença quem faz são vocês. Vocês têm que acreditar. Eu um dia sonhei ser uma coisa na vida, não vim de berço de ouro, lutei e consegui chegar no lugar que eu cheguei. Todo mundo pode, isso é possível. O livre-arbítrio, a opção de escolha é de cada um de nós. Nós podemos viver em situações de risco. Eu morei numa região dessa cidade onde eu fui criado, que é uma região considerada de bastante risco, e nem por causa disso vi vários amigos se perderem pelo caminho, mas vi muitos amigos também escolhendo um outro caminho e fazendo a diferença. Na verdade, este que é o grande segredo, essa é a grande transformação. Problemas todos temos, dificuldades todos temos, mas nós temos que saber enfrentar esses problemas, superar esse problema, lutar, acreditar, sonhar, acreditar e realizar. Um bom dia a todos, meu muito obrigado pela presença de vocês e, mais uma vez, parabenizo as escolas que vieram, que participaram, os professores que motivam os seus alunos a uma prática de maior conscientização e, novamente, me dirigir ao capitão Vilaça e ao tenente Sajora, ao Oliveira, e parabenizar a doutora Sheila e o Charles pelo brilhante trabalho que eles têm feito à frente da CPI das gangues. Bom dia a todos, nosso muito obrigado.